Olá, pessoal. A paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, com a graça de Deus. Vim começar esse vídeo aqui com vocês. Como eu não trouxe barbante dessa vez, né? Só saí viajar e levei os fios só para bonequinhas, fios de seda, né? Então, decidi ir adiantando as bonequinhas que eu quero fazer. E vai ser uma oportunidade, né? Porque em casa, geralmente, a gente começa a fazer várias coisas de barbante e às vezes esquece as bonequinhas, por ser mais entojadinho de fazer, né? Então, daí a gente acaba deixando para depois e às vezes quando quer não tem. Então, já que eu trouxe fio para fazer elas, então estamos adiantando elas. Aqui, pessoal, tô querendo fazer uma toda branquinha. Aqui tá murchinha, porque eu finalizei aqui, deixei uma pontinha maiorzinha aqui, porque daí a cabecinha já tá toda pronta. O olhinho já tá colocado, o anelzinho da argolinha tá colocado. Aí quando eu chegar em casa, eu só desmancho um ou dois pontinhos aqui, para abrir um pouquinho mais, né? Aqui para colocar o enchimento e finalizo normal. Então já tá adiantada e já fiz os bracinhos. Pretendo fazer essa daqui com esses pezinhos. Então, agora para finalizar a perninha, eu vou precisar do enchimento, né? Então, depois, na hora que chegar em casa, eu só coloco o enchimento, faço o vestidinho e a união dos pezinhos e mãozinhas. E aqui, pessoal, eu fiz duas peruquinhas. Essa aqui é um pouquinho mais liso, ó. Dá pra fazer tipo um coque, ó, fica maravilhoso. Acertar bem acertadinho o coque. Aqui, ó, fiz normal, né, a touquinha normal. E fui pegando aqui, ó, nessa última carreira aqui, pessoal, eu fiz, se eu não tiver enganado, eu fiz 14 carreira e a carreira de número 15 eu fiz pegando só na alcinha de trás. E nessa alcinha da frente que ficou aqui, eu vim fazendo 35 correntinhas e voltando com um ponto baixíssimo até na peruquinha aqui. Pulo um pontinho de base e prendo no outro pontinho, né? E subo 35 correntinhas novamente e assim faz o processo todo. Então, eu fiz essa peruquinha, cabelinho mais liso. Garganta tá meio... E fiz essa peruquinha aqui, igualzinha àquela, só que aqui, pessoal, eu fiz o cabelo, a peruquinha, ó, o cabelinho quase igual àquela, ó. Só que aqui, naquela eu coloquei, voltei ali, né, encapando a correntinha com ponto baixíssimo. E essa aqui eu fiz com ponto baixo. Então, ela ficou mais fechadinha aqui, ó. Ó, pra vocês verem a diferença. Aqui ficou mais fechadinho. E aqui ficou mais enroladinho, ó. Então, ele ficou mais enroladinho. Ele não ficou crespo, mas ele ficou mais enroladinho. Então, é uma ideia aí, né? Pra quem quiser também. Mesmo processo, fiz 35 correntinhas. Pulei a da agulha, né? Pulei uma correntinha e vim encapando com ponto baixo daí. E assim ficou essa peruquinha. E comecei também, pessoal, deixa eu achar aqui. Tô aqui no carro, né? Como vocês podem ver. E comecei essa daqui. Já coloquei o anelzinho, né? Porque daí eu queimo aqui na parte de dentro. Olha lá. Já coloquei o anelzinho e aqui já tá tô na última carreira já. Então, eu já vou pôr os olhinhos. Eu quero fazer uma mulatinha. Quero ver se eu faço com fio com brilho. Vamos ver como é que vai ficar também. Então, esse daqui, essa marronzinha aqui, pessoal, é um pouquinho só de fio, ó. Então, acredito que não vai dar muita coisa. Talvez dê só essa e mais uma. Então, não vou ter muito dessa cor. Então, tá quase, tá na última carreira aqui. Eu só vou colocar os olhinhos e fazer igual essa, né? Finalizar ela, fazer as mãozinhas. E vou ver que cor que eu vou querer fazer a roupinha dela para me fazer os sapatinhos. Daí, talvez, eu coloque uma peruquinha
nessa branquinha, né? Que vai ser preto também, né? E a outra... Bom, como eu quero fazer essa com fio com brilho, então não vai servir essas peruquinhas aqui. Então, eu vou ter que fazer outra peruquinha. Talvez eu faça toda cacheadinho, igual eu fiz para aquela encomenda lá. Talvez eu faça assim. Ou talvez eu faça com rabinho assim, só que no fio com brilho. Então, vamos ver o que eu vou conseguir fazer por aqui. E para fazer elas, eu uso agulha número 2. Eu recebi um comentário, né, de uma inscrita aqui. Até quero mandar um beijo para ela. Acho que é Maria Regina, que falou sobre a agulha, né? Como eu faço um ponto mais apertadinho, normalmente essa agulha não machuca meu dedo. Mas, como eu tava querendo fazer com pressa, que eu tinha várias encomendas, eu queria adiantar o máximo lá em casa, por causa que daí eu não precisava levar enchimento e não precisava levar letrinhas e essas coisas todas. Então, eu quis acelerar, né? Poder, e por causa de eu acelerar daí, fazer bastante só delas, por isso que machucou meu dedo. Mas normalmente não machuca meu dedo, tá? Então, por isso, e eu já tentei fazer com agulha um pouco menor, só que acontece que às vezes quando você vai finalizar a carreira, a agulha pega só um pouco do fio. Então, por isso que daí eu gosto de usar essa daqui, tá bom? Então, normalmente ela não machuca, mas se a gente pegar para fazer vários de uma vez, então pode acontecer, né? Mas agora eu estou fazendo, não tá, meu dedo não está machucado. E vamos ver o que eu consigo adiantar. E vou ir adiantando o máximo que eu puder, né? De cabecinhas, bracinhos, pezinhos, peruquinhas, que demora bastante para fazer. Então, daí fazendo essas daqui. Como eu quero fazer essa daqui, tipo um grisalho ou com luzes, né? Tenho lá o fio dourado e o prata, né? Então, eu vou decidir se eu faço no dourado, se eu faço no prata. Mas a touquinha preta, ela vai ser toda preta. Só a parte de cima daí que vai ser no fio com brilho. Então, dá pra me fazer a touquinha também. E vamos adiantando, levar um monte de pecinhas, né? Depois é só montar. Fica bem mais fácil, né? Mas por aqui é assim que está. Vou finalizar essa cabecinha aqui. Talvez eu faça mais uma, fazer tudo que der com esse fio, né? Claro, deixando o tanto pra perninha, né? Que daí vai ter que fazer a perninha também. Mas ir adiantando assim, tá bom? Mas antes que eu me esqueça, pessoal, eu quero mandar um beijo muito especial também pra minha sobrinha Giovana, né? Que eu falei que eu ia mandar um beijão pra ela. Só que no vídeo que eu mostrei, que eu concluí as bonequinhas, eu acabei me esquecendo. Mas um beijão, Giovana. Te amo muito, minha querida. E perdoa a tua tia por às vezes esquecer, tá? Mas eu sempre lembro de você. Às vezes não lembro de falar no vídeo. Mas um beijão pra você, minha querida. Beijo. Beijo pra toda a minha família também, né? E até daqui a pouco, até quando eu terminar esses bonequinhos, eu venho mostrando pra vocês. Ou quando eu der uma adiantada melhor, na hora que eu estiver em casa, né? Daí eu já mostro melhor pra vocês, tá bom? Até lá então, pessoal. Voltei aqui, pessoal, atualizar vocês, né? Das bonequinhas que eu comecei lá em Curitiba. Como eu falei pra vocês, né? Que eu tava pra lá e daí eu não tinha enchimento. Então, eu fui fazendo e deixando pra encher a hora que chegasse em casa. E agora, ontem, né? E hoje, resolvi finalizar as bonequinhas. E essa daqui, eu quis fazer assim, cacheadinho, soltinho, né? Mas com fio de brilho. Essa ideia aqui, quem deu foi uma cliente lá da cidade da minha mãe. Um abraço, Val, se você ver esse vídeo, né? Que deu essa ideia, eu achei muito interessante. E trouxe aqui, mas agora o dela eu fiz o preto com brilho prata. E essa daqui eu tô fazendo preto com fio dourado. Como eu não tenho fio mesclado, né? Então, eu tenho assim, ó. E assim é bom que me permite fazer colocar o brilho em qualquer cor que eu quiser.
Então, eu tenho assim, só que daí eu tenho que tecer os dois juntos, né? Tenho esse no dourado e tenho o prata também. Eu deixo aqui nesse pacotinho, porque esse fio aqui para embolar é uma beleza. E tem o prata e o dourado. Daí, como eu fiz pra ela no prata, né? Que eu peguei o fio da minha mãe, né? Que era preto com prata. E esse daqui, como eu já estou em casa, graças ao bom Deus, que Deus abençoou grandemente nossa viagem, tanto na ida, né? Quanto em todos os lugares que passamos. E também nos abençoou na volta também. Isso é motivo de dar glória a Deus por isso. E tô aqui finalizando. Falta ainda um pouquinho de carreirinha. Já coloquei a argolinha dourada para combinar aqui com o cabelinho dela. As argolinhas douradas, pessoal, é aquela que sobrou daquela encomenda de chaveirinhos que eu falei para vocês há uns dias atrás. Daí aqui vai falta só fazer a boquinha dela e finalizando o cabelo, já está pronta. Aí, no total, pessoal, que eu vou ter disponível, vai ser 6 bonequinhas. Tem uma meia cabecinha que eu comecei, nem sei onde é que tá acho que eu até guardei já, não está aqui, mas que daí vou deixar para um outro dia. Queria fazer também pelo menos 2 piazinhos, mas não sei se eu vou fazer por enquanto. Porque eu tô fazendo um jogo de passadeira. Talvez eu faça um piazinho, 2 piazinhos, um moreninho e um loirinho, para deixar disponível. Daí meu agulheirinho, né, que eu coloco aqui, porque eu precisei já costurar a touquinha dela, né? E aqui, pessoal, uma diferença nessa moreninha e na outra é que a perninha dela eu fiz um pouquinho mais fina, só fiz as correntinhas. Nas outras, eu fiz a correntinha e voltei com ponto baixíssimo. Então, essa é a única diferença dela com as outras, tá? Aqui, ó, já vou mostrar esse daqui pra vocês, que é outra moreninha, né? Das moreninhas, eu acho que eu vou ter só mais escurinha assim, né? Só vou ter essas duas. E se precisar de mais, eu vou ter que comprar material que eu não tenho mais nessa cor aqui de pele. Então, essas duas vai ser assim, ó, uma rosa e uma vermelha. As duas com perninhas mais fininhas, ó. E as outras, pessoal, essa daqui vocês já viram, né? Foi a que eu trouxe lá da minha mãe. E aqui, e vou demonstrar depois pra vocês os cabelinhos diferentes que eu fiz, tá? As diferenças do cabelinho. Só que quando eu mostrei pra vocês, essa aqui tava só no fiozinho de brilho. Mas daí eu decidi passar essa carreirinha aqui, ó, pra dar um destaque não ficar só de uma cor só, tá? E daí tem mais 3 ali, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E mostrar as diferenças de uma com a outra, tá bom? Vou só finalizar aqui e já volto com vocês. Ah, pessoal, voltei aqui rapidinho só pra falar pra vocês. Primeiro pedir desculpas, né? O vídeo ele tá escurecendo e clareando, tá a luz acesa, tudo, mas como já tá ficando tarde, né? Lá fora já tá escurinho. Então, é por isso que ele fica clareando e escurecendo a tela. Mas, para quem perguntar, né, essas bonequinhas eu dei a opção também, né, de colocar o nome. Eu vendi lá na cidade da minha mãe, vendi 7 bonequinhas, 5 com nome, assim, personalizado com o nome da criança, né, que a cliente, algumas quiseram para pôr na mochila da escola, né? E outras queriam o nome para elas mesmas, mas eu fiz com o nome. Os nomes, pessoal, eu coloco aquelas miçangrinhas, sabe, de letrinhas. Não dou muito a opção de escolha de cores, porque às vezes não tem como. Porque às vezes tem daquela cor e falta uma letra, então muitas vezes acontece isso. Então, não dou muita opção de escolher as cores das letras e dos acessórios. Geralmente, eu coloco com pérolas, tá? E 2 sem o nome. Uma dessas 2 que foi sem nome, a cliente até queria com um nome, mas como eu não tinha, eu já estava na casa da minha mãe,
E eu não tinha levado letrinha, e lá na cidade da minha mãe não tem para comprar. Então, daí, por isso ficou sem o nome. E essas bonequinhas com nome, pessoal, eu cobro no valor de R$ 40. E as sem nome, eu cobro o valor de R$ 35. Só para deixar aqui registrado, caso alguém tenha curiosidade, né? Então, são esses os valores que eu cobro, tá bom? Isso é o que dá certo aqui para mim. Então, eu já vendi bastante bonequinhas, né? E nesses valores, tá? Então, essas daqui que eu tô mostrando para vocês, essas que estão disponíveis. Caso alguém tenha interesse, eu posso colocar o nome também, tá? E só me chama aqui no Zap, vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, tá? Se caso alguém tenha interesse, é só chamar, tá bom? Voltei aqui, pessoal, com elas finalizadas, para mostrar para vocês. Duas delas vocês já viram, né, no início do vídeo, que eu trouxe lá da casa da minha mãe. Então, foram essas duas que vieram de lá. Aqui, pessoal, o cabelinho delas, essa daqui, eu fiz uma carreirinha só, deixando as alcinhas aqui no centro do cabelinho, né? E eu vim encapando a correntinha com ponto baixo. E o ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto, ele dá esse efeito aqui. Ele fica um cacheado, mas não tão cacheadinho, ó. Então, se eu quiser dar uma enroladinha, apertar assim, ele vai se moldando sozinho, tá? Então, essa foi uma das que veio de lá. Fiz a boquinha vermelhinha, né? Aqui tá parecendo mais um rosa, mas é vermelhinho. Porque eu tento, pessoal, colocar a boquinha mais ou menos da cor do vestidinho. Nem sempre eu consigo, tá? Que nem no caso do azul, não tinha no momento, porque eu faço a bonequinha inteira com o fio de polipropileno. Mas a boquinha eu faço com fio de algodão, porque não tem como queimar a pontinha aqui, né? E se deixar o fio de seda, ele desmancha o nó. Então, daí eu faço com fio de algodão e puxo a pontinha para dentro da cabecinha dela, tá? Então, e fiz esse detalhe aqui, ó, pessoal. Na pontinha que deixei aqui, né? Eu vim fazendo essa correntinha em relevo aqui. Tem horas que escurece, tem hora que volta, né? Mas, ó, daí fiz essa correntinha em relevo aqui, ó, que dá pra ver. A argolinha, né, que vem lá de dentro, pra poder colocar ó, a argolinha do chaveiro. E aqui fiz a perninha um pouquinho mais grossinha, né, como eu falei pra vocês. Então, essa foi uma aqui, fiz no azul, acredito que seja o azul royal. E fiz com um fio mais escuro, ó, no fio fino com brilho. Eu gosto de usar o fio fino, porque dele fica um detalhezinho bem delicado. Essa aqui ficou bem delicadinha, ó. E assim ficou essa. Essa outra aqui, pessoal, é cacheadinho também. Só que essa daqui, eu fiz duas carreirinhas de alcinhas para fazer o cachinho. Então, por isso que ela ficou com um volume bem maior. E para vocês verem a diferença do cachinho. Esse daqui, eu fiz 2 pontos baixos para cada correntinha. Então, daí, ela fica uma espiral mais fechadinho, ó. Quanto mais pontos você pôr na correntinha, mais fechadinho fica a espiral dela. Então, eu fiz duas carreirinhas de cachinho, né? Então, por isso que ele ficou esse volumão aqui, ó. Então, ficou muito legal também, ó. Aqui dá pra ver melhor, né? Porque é o escuro, que nem o preto mesmo, fica muito difícil de mostrar. Mas esse aqui ficou bem bom de mostrar, né? Ó. E essa daqui, pessoal, eu fiz uma carreirinha a mais aqui no corpinho dela, que daí eu queria fazer essa, tipo, uma cinturinha aqui, ó, de outra cor. Então, fiz assim, aqui fiz com a perninha mais grossinha também. E aqui eu tentei trazer a boquinha mais próximo possível do vestidinho, ó. E também fiz esse detalhe aqui, que eu achei bem interessante, nessas que tem essa entradinha aqui, ó. Fazer essa trancinha aqui do lado, ó. Achei que ficou bem legal. Então, talvez eu traga em todas. Não sei, né? Vamos ver. E
esse cacheadinho aqui também, pessoal, ele é quase igual esse, mas nem para vocês verem como nem sempre depende da tensão do ponto. Se que talvez aqui eu tenha feito mais frouxo os pontos baixos, né? E ele enrolou mais. Esse aqui ele já não enrolou tanto assim, ó. Pode ver que ele ficou mais erguidinho, assim, mais liso, né, no caso. E essa daqui, fiz uma toda branquinha, ideia da minha mãe, que queria uma branca de neve. Então, eu fiz uma assim, para lembrar, né, a Branca de Neve. Não, a Branca de Neve talvez não seja tão branquinha assim, né? Mas a boquinha vermelhinha e os vestidinhos, sapatinho, a blusinha, né, no azul. E a rajadinha, sem vergonha. E aqui, ó, então ficou assim. Aqui eu fiz uma carreirinha com fio de brilho, né? O amarelo com brilho prata e com brilho dourado. Pra ficar assim, sabe? Não sei dizer pra vocês, mas ele ficou muito bonito. Talvez não esteja dando pra ver direito. Mas essa daqui, pessoal, eu fiz uma correntinha e um ponto baixíssimo. Então, ele ficou mais crespinho, ficou mais volumoso a bordinha do vestidinho. E aqui, ó, eu fiz um cabelinho liso, só que eu fiz com ponto baixo no lugar do ponto baixíssimo. E nesse caso, ela ficou mais fechadinho aqui em cima, ó. Só que ficou mais volumoso o rabinho aqui. Já esta daqui, eu fiz também com um ponto baixíssimo daí. E olha para vocês verem, ela fica mais separadinha aqui. Porém, o rabinho aqui, ó, ele fica mais fácil, se quiser fazer um coque, ele fica mais fácil de fazer, ó. Então, daí é só ir arrumando aqui, ó. Dá para fazer um coque bem legal. Bem bonito, né? Só que daí precisa também de um pouco mais de tempo, né? Para fazer um coque. Teve uns que ficou perfeitinho o coque, mas talvez, e também eu acho que depende do tanto de fio que a gente enrola aqui, ó. Talvez seja isso também, tá? Então, essa daqui, ó, foi toda vermelhinha, vermelho com fio de brilho, né? Esse daqui, pessoal, é um fio fino, que eu fiz o vestidinho, só que eu fiz com fio duplo, tá? Então, eu uso tanto o fio fino quanto o fio grosso da marca Lisa. Eu uso qualquer marca, sabe? Que eu conheço, né? Claro. E fio fino também, só que daí eu uso duas perninhas aqui. Só que eu fiz com fio de brilho, perninha grossinha também. E fiz essa bordinha aqui, ó, pra dar um destaque, pra não ficar todo vermelhinho, né? Então, ele fica assim, ó, fica parecendo um coque, bem legal também. Então, ele não fica cacheadinho, ele fica mais ondulado, né? E, da mesma maneira, fiz esse daqui. Essa daqui também fiz com ponto baixíssimo, então, ela ficou mais espaçadinho aqui, né? Aqui em cima. Porém, essa daqui, ó, ele não quis formar o coque. Então, para vocês verem como cada uma, talvez a tensão de ponto da gente, né? Então, fica de um jeito. Essa aqui ficou mais como um rabinho de cavalo, né? Mais lisinho assim, ó. E essa moreninha eu fiz com cabelinho liso, toda vermelhinha, com essa bordinha não vou saber, eu acho que esse aqui é o off-white, se eu não estiver enganada. Fino também, só que desse aqui eu fiz com duas perninhas, 2 fios, né? Pra ficar mais destacado aqui. Fiz também a boquinha vermelhinha. E ficou assim essa. Essa outra moreninha aqui é que eu tava finalizando, né? Agora há pouco eu vim mostrando pra vocês. E olha como é que ficou, pessoal. Eu achei que ficou muito legal essa ideia, né? De usar o fio de brilho. Simulando aí também luzes, ou talvez no prata, pode ser luzes também, ou tipo um grisalho, também fica legal.
Então, eu achei que ficou bem legal essa ideia aqui. E, olha, se eu não estiver enganada... Ah, não. Ainda tenho... Acho que... Desculpa o barulho, pessoal, mas eu tô fuçando aqui na minha gaveta. Então, eu ainda tenho 2 argolinhas douradas. E essa daqui eu quis fazer dourada, né? Pra combinar com o cabelinho. Então, dourada, alcinha dourada, fiz 3 na alcinha dourada e 3 na alcinha, na argolinha prata. E assim ficou, né? Essa aqui, ó, a boquinha eu fiz no rosinha mais claro, né? Porque é um rosinha claro aqui. Aqui, pra mim, pessoal, é tipo um rosinha neon, tá? Aí, pra vocês não tá aparecendo bem o neon. Fiz a blusinha no off-white e a bordinha aqui também. Então, e aqui, ó, as moreninhas, as mulatinhas, né? Eu fiz com as perninhas mais fininhas. Que dá também pra fazer, né? E as outras eu fiz com as perninhas um pouquinho mais grossinhas. Então, pra vocês verem como dá pra fazer também, tá? Só com a correntinha. Aqui, pessoal, nessa cacheadinha aqui, uma observação bem importante. A gente faz a alcinha, né? Da cor do cabelo, aqui. Não vai dar pra ver direito porque é preto, né? Na hora que a gente passa a alcinha pra cima da peruquinha aqui, é importante já pôr a argolinha. Porque depois que fizer esse cabelinho aqui, fica mais ruim pra pôr. Então, essas outras aqui nem tanto, porque a argolinha, ela fica bem destacada aqui, ó. Na frente, né? No caso aqui. Essas daqui também. Mas no caso dessa daqui, é importante já pôr a argolinha. Facilita, na hora que tiver só a touquinha, né? Facilita pra pôr a argolinha depois. Se colocar essa cabeleira toda aqui, fica mais ruim de enxergar. Então, só essa observaçãozinha. Então, assim ficou essa coleção dessa vez, né? Com 6 bonequinhas. Estão disponíveis. Queria muito, né? Fazer umas 10, pelo menos. Mas consegui fazer 6. Já é um adianto aqui, né? Queria fazer 2 molequinhos, mas não sei se eu vou fazer tão já, tá? Então, por isso eu quis trazer elas aqui. Cada uma de uma cor diferente, né? As vermelhinhas, ainda assim, uma toda vermelhinha, outra vermelho com brilho. E as outras, cada uma de uma corzinha, tá? E pretendo trazer videoaula, pessoal, de cada cabelinho para vocês, tá? Conforme for passando, acredito que essa semana talvez eu traga a videoaula de algum cabelinho desse. Deixa aí nos comentários qual cabelinho você gostaria que eu fizesse a videoaula, que daí eu trago para vocês, tá bom? Mas assim ficou essa coleção. Deixa eu pôr a carinha dela pra cá. A outra aqui também. Tentar pôr todas as carinhas aqui, ó. E assim ficou essa coleção, tá bom? Olha que lindo. Deixa eu até tirar uma fotinha pra capa, né? E ainda balancei vocês. Então, me diz aí, pessoal, qual cabelinho vocês gostariam, que eu trago videoaula essa semana pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. E deixa aí qual que vocês gostaram mais, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos, fiquem todos com Deus.